Olá a todos, Deus abençoe cada um de vocês. Espero que todos estejam animados para esse serviço tão maravilhoso que é ir e fazer discípulos. Eu quero tentar aqui nesse terceiro vídeo ser o mais breve possível, porque no final deste vídeo eu quero trazer uma mensagem a vocês de 3 minutos de como normalmente eu falo do amor de Deus para as pessoas. Então vou tentar ser o mais rápido possível aqui. Então vamos continuar o estudo de como evangelizar, dicas e noções. Já falamos no primeiro vídeo sobre a criação. No segundo vídeo nós falamos sobre a queda do homem e as suas consequências. Falamos que o homem morreu, o salário do pecado é a morte, e a morte significa morte física, morte espiritual, que é queda de estado, um estado superior para um estado inferior, e também morte eterna, que é a separação eterna de Deus, da comunhão com Deus. Falamos também de mais quatro consequências do pecado, da queda, que foi o homem se tornar maldito, o homem se tornou por natureza filho da ira, o homem se tornou inimigo de Deus, o homem se tornou culpado do fogo do inferno. E terminamos no último encontro, no último vídeo, perguntando: mas será que Deus desistiu de nós e do seu propósito por causa do pecado ou da queda do homem? E agora nós vamos falar sobre a redenção, o plano de redenção. Ok? Eu queria, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria trazer aqui mais algumas dicas para vocês de como evangelizar. Uma das dicas que eu queria dar aqui logo no início é: estude o esboço, estude aquele resumo que eu estou colocando no final dos vídeos. Às vezes eu coloco aqui, explico tantas coisas, apesar de tentar ser resumido, eu coloco tantos textos, e a ideia não é você jogar um bocado de texto para a pessoa, mas então estude esses vídeos, leia esses textos, estude o esboço que eu coloco no final do vídeo e se coloque à disposição do Espírito Santo, ok? Para ser usado por ele. Outra questão que eu queria dizer a você, que eu tenho aprendido, quando você for proclamar a palavra, não lute, não lute no âmbito intelectual com a pessoa. Apesar de a gente saber que a gente está pregando, e a pregação também, ela deve alcançar a mente da pessoa, isso é óbvio, mas a nossa principal luta, ou a nossa luta, não é contra o sangue, nem contra a carne. A nossa luta não é contra a intelectualidade, não é uma luta de conhecimento, certo? A nossa luta é uma luta espiritual. A gente tem que entender que na nossa carne também não habita nenhum bem. Na nossa força, nós não conseguimos nada. Então não é na nossa sabedoria, não é na nossa eloquência que a gente vai alinhar as pessoas. É como disse Paulo: eu não cheguei a vocês com sublimidade de palavras, mas eu cheguei a vocês com o poder de Deus, para que a fé de vocês não se firmasse nisso, mas se firmasse no poder de Deus. Então, chegar numa casa e crendo com olhar, vendo aquela pessoa com olhar espiritual, olhando para aquela pessoa, entendendo que ela é escrava de Satanás, que ela está aprisionada com muitos sofismas, que ela é escrava do pecado. Mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós temos o Espírito Santo e nós temos que chegar lá com unção, com ousadia, repreender o mal e sermos sensíveis para sermos usados por Deus para vencermos esta batalha. Então, primeiramente, antes de tudo, a nossa luta não é contra a intelectualidade, contra a mente das pessoas, contra o conhecimento, mas sim contra o inimigo, contra os principados, contra
as potestades. Então, mude a sua mentalidade quanto a isso. Tenha fé, tenha ousadia. Manifeste também o poder de Deus nessas casas. O que eu tenho percebido com o Evangelho, que Jesus dizia assim para os discípulos: olha, vão, curem os enfermos e preguem o Evangelho. Essas duas coisas, né? Jesus disse: esses sinais seguirão aqueles que creem, né? Curarão os enfermos, expulsarão demônios, enfim. E o sinal segue. Por que segue? Só pode seguir alguém que está andando, alguém que está correndo, alguém que está caminhando, tá? Mas esses sinais são muito importantes para que a fé daquele ouvinte seja ativada. Eu gosto muito desse termo. Então, manifeste o poder de Deus nesses contatos, diante desses contatos. Chegue numa casa e pergunte: tem algum enfermo aqui? Né? E impõe as mãos e repreende em nome de Jesus, com fé, com ousadia, pois Deus já te capacitou para isso, e manifeste a glória de Deus. Amém? Quando você começar a ver os milagres acontecendo, você vai se surpreender como vai ser fácil as pessoas aceitarem a palavra e se converterem. Outra coisa que eu queria dizer aqui, a quarta dica é: pregue ao coração das pessoas. Pregue ao coração. Isso significa que você precisa, além de ter essa visão espiritual das coisas, mais espiritual das coisas, mas você também precisa ter entusiasmo, precisa ter fé, precisa ter alegria quando você prega. Você tem que pregar o coração dela. Amém? Então, que Deus te abençoe. Então, voltando aqui ao tema, entrando agora no tema da redenção, fizemos a pergunta se Deus desistiu de nós por causa da queda do homem. Ok? E esse aqui é o ponto máximo, auge do Evangelho. E nós vamos dizer para as pessoas que Deus não desistiu do seu propósito. Apesar do homem se tornar maldito, filho da ira, inimigo dele, culpado do fogo do inferno, de que a santidade de Deus não pode ser violada, nós temos que dizer que Deus não desistiu do seu propósito. Deus não desistiu do seu propósito porque Ele não muda e porque Ele decidiu nos amar, mesmo sem merecimentos algum. Pense comigo, Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo em todos os seus atributos. Deus é justo e santo. E Ele também é amor. Amém? Ele é amor. Mas, se Ele é santo e justo, o que Ele deve amar? Ele deve amar aquilo que é bom, aquilo que é justo. Isso significa que Ele não tem a obrigação de nos amar. Ele não tem a obrigação de nos amar. Mas a pergunta é: por que Ele nos ama? Ele nos ama porque Ele decidiu de forma livre e graciosa nos amar. Por quê? Nós não sabemos todas as respostas. A única coisa que nós sabemos é que Deus não encontrou motivos em nós para nos amar. Por isso que é por graça e sem merecimentos algum. Eu queria que você lesse Deuteronômio 7:5, Ezequiel 20, versículos 5 e 9 e Salmo 106, versículo 8. Essa semana eu estava perguntando ao Senhor, dizendo: Senhor, por que o Senhor me ama? Eu estava tão constrangido. Porque eu sou pecador, não existe bem algum em mim. Eu mereço o inferno. Eu peco todos os dias, por todas as formas. Nós pecamos por ações, por pensamentos, por motivações. Não há nenhum bem em nós. Não há nenhum bem em nós. E Deus não morreu apenas por mim. Deus morreu por miseráveis. Deus amou por prostitutas. Deus morreu por assassinos. Foi do agrado do Pai
que Jesus fosse morto no lugar de Barrabás. Barrabás foi um assassino. E por que ele nos amou? Por que ele me ama? Eu estava refletindo sobre isso, perguntando ao Senhor, porque eu sei que tudo isso vai resultar no final da eternidade para a sua glória. Isso sem dúvida. Mas Deus me falou assim: Jonatas, eu te amo. Eu amo a todos, mesmo aqueles que nunca vão se converter, se entregar a mim. Porque eu amo vocês. Eu amo vocês porque meu coração é um coração de pai. Eu quero ter filhos. Eu quero ter filhos. E mesmo que vocês tenham perdido a minha imagem, a minha semelhança, vocês são como um filho pródigo, mas eu nunca deixei de te amar. Nunca deixei de vos amar. Então, o plano de redenção está firmado no amor de Deus, no seu propósito, que nós falamos no primeiro vídeo, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus não encontrou motivos em nós, mas Ele decidiu nos amar. Porque Ele é amor. Amém? E o que Ele fez? Qual foi o seu plano de redenção? Eu vou comentar aqui alguns tópicos de o que você pode abordar sobre o plano de redenção para este contato. Fale para ele da promessa feita a Adão lá no jardim, lá em Gênesis 3,15, no mesmo capítulo em que o homem cai e Deus amaldiçoa o homem. É o mesmo momento em que Deus decide de forma livre, graciosa, unilateral, salvar o homem, e Ele dá a promessa de um rebento, de um Salvador que nasceria da mulher e pisaria na cabeça da serpente. Fale para ele que Deus enviou seu único filho, como diz a palavra, filho unigênito, para morrer por nós. Ele que é o único justo. Deus olhou para a terra, Romanos 3,10. Deus olhou para a terra e viu que não havia nenhum justo. E para pagar o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, um pecador não poderia morrer por um pecador. Deus olhou para a terra e não havia nenhum justo. Então Ele envia seu único filho, perfeito, que esteve com Ele por toda a eternidade. Fale com ele também que Jesus já existia antes de todas as coisas. Fale com ele da divindade de Jesus. Fale com ele que Jesus não passou a existir há 2000 anos, 2017 anos no ventre de Maria, mas ele já existia. Fale com ele que ele, na eternidade, quando nós pecamos, ele se ofereceu ao Pai de forma voluntária, dar a sua vida por nós. Fale com ele que ele se tornou um homem. Cite Efésios 2, 6 a 8, ele se esvaziou. Né? Existem apenas duas classes de seres no universo. A classe das criaturas, e entre as criaturas está eu, você, está o elefante, está o dinossauro, está um barato e um verme. Estamos todos aqui. Mas existe um outro nível, uma outra classe infinitamente superior, que é a classe dos criadores. E só existem três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então seria vergonhoso você se tornar um verme, você se tornar uma barata. Isso não se compara com aquilo que Jesus se tornou. O seu esvaziamento, ele se tornou criatura, ele que é o Criador Supremo. Ele que sempre foi servido, aprendeu a servir.
ele que sempre que teve que ser obedecido, aprendeu a obediência pelaquilo que padeceu. Ele que sempre foi adorado, teve que ser humilhado. E fale para ele então, que mesmo como homem, ele continuou ainda como homem, no nosso nível de homem, ele continua ainda se humilhando. Isaías 53, 1 a 6. A Bíblia fala que Jesus não tinha aparência nem formosura. Jesus foi um homem de dores, foi um homem rejeitado, um homem desprezado. Jesus nasceu numa família rica? Não. Jesus nasceu numa família pobre. Foi colocado numa manjedoura, nasceu em um estábulo. Jesus foi, fale para ele que Jesus foi obediente em tudo, agradou o Pai em todas as coisas, nunca cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, mesmo como homem, na nossa forma, sofrendo as mesmas lutas, as mesmas tribulações, ele permaneceu sendo santo. E aí, conte para ele essa notícia de que ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi um cordeiro expiatório. Ele é o nosso cordeiro pascual. No Velho Testamento, Deus estabeleceu de que para que perdoasse os pecados, tinha que ser oferecido um animal, um cordeiro de um ano sem defeito. E aquele cordeiro do Velho Testamento representava Jesus. E Jesus é o nosso cordeiro que nos substitui o nosso pecado, substitui o preço do pecado. Só lembrando aqui para vocês que nós falamos no segundo vídeo sobre a queda que o homem tem dois grandes problemas. Quais são esses dois grandes problemas? Primeiro, a culpa do pecado, e segundo, a escravidão do pecado. Então, na morte de Jesus, Jesus resolve a questão da culpa do pecado. No momento da cruz, Jesus leva todos os pecados de toda a humanidade, ele levou sobre si, para que nele tenhamos paz com Deus. Nele sejamos considerados justos perante o Pai. Aquele que está em Cristo é justificado do seu pecado. Significa que ele é considerado pelo Pai como se ele nunca houvesse pecado na vida, porque ele recebe o crédito da vida de Jesus, da obra de Jesus, como se fosse a sua obra, a sua vida. Então ele é um substituto. Ele é como se Jesus estivesse no seu lugar na cruz e ele estivesse no lugar de Jesus. Então, nós nos tornamos justos, recebemos o crédito de Jesus, que teve a vida perfeita, e Jesus se torna maldito, porque ele se tornou pecado por nós, apesar de nunca ter cometido pecado. Mas Jesus morre, mas não só Jesus morre, conte para o contato, que Jesus também ressuscita ao terceiro dia, amém? Ele não é apenas um mestre de religião, a morte não podia detê-lo, porque ele não tinha pecado, e não só por isso, porque ele é o autor da vida, ele ressuscita, mas para que ele ressuscita? Para ele ser a nossa própria vida. Ele ressuscita para nos dar uma nova vida. Ele nos ressuscita para cumprir aquela palavra que diz: aquele a quem o Filho do Homem libertar, verdadeiramente está livre. Ele está resolvendo o segundo problema que o homem tem. O primeiro problema é a culpa do pecado. E o segundo problema é a escravidão do pecado. Então ele vem habitar dentro de nós, nos tornar uma nova criatura, nos dar uma nova natureza. Assim, hoje podemos fazer parte do propósito eterno de Deus e sermos transformados de glória em glória. Amém?
Conte para ele também, se der, né? Eu estou falando muitas coisas aqui para que você seja usado pelo Espírito Santo. Né? O auge aqui é falar de Jesus nos amando, decidindo nos amar, se esvaziando e morrendo por nós e ressuscitando por nós. Mas conte também para ele, se der, sobre a ascensão de Jesus aos céus, como ele volta aos céus. E a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscita, ele volta aos céus agora como um homem. Ele é homem eternamente. E ele é o nosso representante junto ao Pai. Por isso nós oramos em nome dele. E ele é o nosso advogado. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso mediador. Ele ora por nós todos os dias, constantemente junto ao Pai. E todas as vezes que o Pai olha para Jesus orando e intercedendo, ele lembra de nós. E ele diz: Jonatas, você, meu querido, é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos, porque o meu filho está unido a ele. Então Jesus, ao ressuscitar, ele se torna o nosso ajudador, mas também o nosso representante e o nosso advogado. Amém? Deus é maravilhoso. Então, se você sentir, só estou terminando aqui o vídeo, se você sentir que você, ao falar de Jesus com graça, né, na unção do Espírito Santo, pregando o coração, falando com emoção, e você perceber que o seu contato teve uma experiência com Deus, ele começou a se emocionar, o Espírito Santo tocou no coração dele, eu queria dizer a você, querido, não deixe para depois, vá logo e fale sobre a porta do reino, não deixe para outro dia, fala sobre a porta do reino. Fala com ele, diz assim: querido, Jesus morreu por você, Jesus te ama, Jesus prova o seu amor por você, e ele quer habitar dentro do seu coração, ele quer te transformar, te fazer uma nova criatura, ele quer viver contigo toda a eternidade, te livrar deste inferno. Agora, você precisa passar pela porta do reino. E o que é a porta do reino? Fale com ele, cite o texto de Atos 2, 38 a 39. E mostre a ele que ele precisa crer de todo o coração. Ele precisa se arrepender dos seus pecados. E ele precisa ser batizado. Como diz em Lucas, como diz em Marcos, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê será condenado. Ok? Fale sobre isso. Não fique tocando nos pecadinhos dele, no preço que ele precisa pagar agora. Não fale do preço. Fale simplesmente que ele precisa entrar pela porta do reino. Então ele precisa se arrepender, crer e ser batizado. Se ele disser: ok, isso que eu quero ser batizado, eu quero me arrepender, então você vai entrar sobre o que é arrependimento. Se ele disser que está disposto a se arrepender, então toque em algumas coisas que ela precisa deixar e passe isso para o seu líder, para o seu ajudante, para que ele revise esta pessoa, este contato e batize o mais rápido possível. Ok? Então espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Parece que você quis me deixar sem esperança. Talvez você esteja pensando agora: você me mostrou que preciso ter justiça e não tenho nenhuma. Então, como Deus tão santo, que aborrece o pecado e o pecador, por serem ofensas ao seu próprio caráter, e que é tão justo que não pode tolerar impunidade, Ele pode me amar. Como Ele pode um dia sorrir para mim? Deus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por você. Ele te amou mesmo você sendo seu inimigo. Deus é amor. Mas por que Ele escolheria me amar?
sendo ser finito, caído, estragado. Porque Deus não apenas me julgou como um pecador miserável que sou, e me fez objeto de sua ira e me exibiu sua glória em juízo. Deus te amou. Sim, nós nascemos fracos, inúteis, podres, inimigos por natureza, com coração maligno, semelhante ao da antiga serpente. Sim, nós somos egoístas, egocêntricos, assassinos, ladrões, torpes, soberbos, maldizentes, presunçosos, criadores de males, avarentos, mentirosos, impuros, infiéis. Sim, mas Deus nos amou mesmo assim. Você acha que Ele precisa encontrar algum valor em você para te amar? Não, Ele não encontrou nada. Ele é amor. O seu amor é concedido livre e graciosamente, não é merecido por qualquer coisa que podemos fazer. Ele nos amou sem merecimentos algum. Ele precisava nos punir por causa de sua santidade, mas Ele preferiu enviar seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar uma nova chance de sermos livres. Ele preferiu punir seu único Filho do que a nós. Jesus carregou nossos pecados, se fez pecado por nós, para que fôssemos perdoados. Ele assumiu o nosso castigo, o nosso juízo. Ele se tornou maldito. O seu maior desafio hoje não é sua disciplina, não é devoção, não é foco. O seu maior desafio é crer no Evangelho. Poderia ser que exista um Deus com um amor tão escandaloso, tão amplo, tão profundo, tão vasto, tão alto, tão expansivo, tão acolhedor, tão inclusivo? Sim, existe. Deixe que Cristo leve hoje os seus pecados. Deixe que Ele suba na cruz e carregue uma coroa de espinhos. Que Ele seja açoitado por amor a você. Deus é amor. Ele te ama. Ele te chama. Há um propósito tão belo nessa redenção que só entenderás na eternidade. Renda-se.